da dor. Por que a dor? Por que o sofrimento? Quais as causas? Agora que Jesus está explicando, através da doutrina espírita, as causas das aflições. Quais as causas das aflições? Muito bem. Essas causas das aflições estão nesta existência ou em existências anteriores. Por que sofremos? Por que eu sofro? Por que os problemas? Por que os obstáculos? Por que a coisa tão difícil, a vida tão difícil? Existem causas, e essas causas são justas, porque Deus é justo. Um princípio, uma lei existe, que a gente não pode esquecer jamais. E esse princípio se encontra em Gálatas 6:7. Gálatas é a epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Trocando em miúdos, tudo o que você plantar, você vai colher. Seja de bom, seja de ruim. Seja de bom, seja de ruim. Tudo o que se plantar será colhido. Toda a ação nossa, não só ação, aliás, ação em termos de pensamentos, palavras e atos. Tudo o que nós acionarmos em termos de pensamentos, palavras e atos, colheremos os resultados. Eu posso beneficiar ou posso prejudicar com esses pensamentos, palavras e atos. Mas com certeza eu terei o retorno deles, as consequências dele, sejam essas consequências boas ou más. Tudo o que se semear. Semear é a causa. Colher as consequências. São as consequências. Os benfeitores espirituais, Allan Kardec e todos os orientadores espirituais, não se cansam de dizer o seguinte: a maior parte dos sofrimentos, das dores que nós sofremos, principalmente no ambiente da Terra, que ainda está um planeta de expiação e provas, a maior parte desses sofrimentos, dessas aflições, provém desta existência mesmo. A maior parte dessas. Isso devido a quê? Dois fatores. O nosso caráter, a nossa índole, o nosso modo de ser e as nossas ações. O outro fator, as nossas ações, que é o nosso modo de agir. Modo de ser e modo de agir. Com esses dois fatores, eu arrumo ou problemas para mim, ou benefícios. Ou problemas ou benefícios, dependendo de como eu ajo. E esse agir tem muito a ver com o meu modo de ser, o meu caráter. A gente arranja muitos problemas nesta existência mesmo, não tem nada a ver com as outras, são nessa existência. Devido a esses dois fatores. Caráter, o nosso caráter. O egoísta, por exemplo, o egoísta, caráter egoísta, orgulhoso, vaidoso, imprevidente, indisciplinado. Só estou falando as características do caráter negativo, porque é o que vai nos interessar aqui. Quais são as causas do sofrimento?
porque um caráter positivo não produz sofrimento. Egoísta, a imprevidência, a indisciplina, a imprudência e tantos outros. Sou maledicente, sou negligente e por aí vai, etc. O caráter. Esse modo de ser faz com que eu haja em sentido contrário às leis divinas. Aí eu cometo faltas. E ao cometer faltas, a lei manda a lei, porque a lei é de harmonia, de equilíbrio, manda a lei que eu repare essas faltas. Não sei quando, mas elas têm que ser reparadas. E o nosso modo de agir, nossas ações, que produzem também. Por exemplo, a imprevidência no trânsito, por exemplo. Se eu sou indisciplinado no trânsito, se eu sou um inconsequente, dirigindo em alta velocidade, sem necessidade, muitas vezes, sem necessidade, há placas de trânsito proibindo mais de 80 proibido, e eu vou a mais de 80, e eu estou na iminência de provocar um acidente. Um acidente. E esse acidente pode ser até fatal para os outros e para mim. Isso não tem nada a ver com... Vamos supor que eu provoque um acidente. Isso tem a ver com a vida passada. Não, tem que a ver com o meu caráter e o meu proceder. Meu modo de ser e meu modo de agir. E existem causas anteriores. Se você não encontra a causa do sofrimento, da dor nesta existência, então, com certeza, essas causas estão em existências anteriores. E eu vou trazer aqui alguns exemplos. Perda de entes queridos, devido a causas anteriores. Perda de entes queridos, você não provocou nem nada, a criatura perdeu um ente querido, uma mãe, um pai, um filho, perdeu um filho, meu Deus, deve ser uma coisa horrorosa. Acidentes em que não houve nem imprevidência, nem imperícia, nem imprudência. Então, um acidente. Isso tem causa no passado, em existências passadas. Não interessa o que houve, interessa que a causa desse acidente está lá atrás. Você está na sua casa, cai um avião, você não tem controle nenhum sobre isso. A causa está no passado. A causa está no passado. Que mais? Reveses financeiros. Novamente, sem previdência, sem negligência, sem imprudência. Um revés financeiro, uma derrocada. Enfermidades de nascença, a cegueira, surdez, paralisia, o autismo, a síndrome de Down. Tudo isso tem causas no passado. Tudo isso muitas vezes provoca sofrimentos terríveis. Causa no passado. E ainda há outras coisas também. As ingratidões, as perseguições, as calúnias sofridas por pessoas, por exemplo, no ambiente de trabalho, aquele chefe terrível que me persegue, eu não sei por que razão, o que é que eu fiz. Se você realmente não fez nada, você tem a consciência tranquila, e aquele cara está te perseguindo, com certeza isso tem a ver com o passado. Às vezes pessoas da própria família, dentro do lar. Uma esposa que suporta pacientemente um marido violento, terrível, sem ela ter feito nada
que desse ocasião a isso, isso tem causa lá no passado. São causas anteriores às aflições. Dores, sofrimentos, amarguras, dificuldades, problemas. Tudo isso pode ser classificado, vamos dizer assim, em uma palavra: tribulações. Tribulações. E aqui nesse planeta é o que mais se tem. Quem na vida não possui tribulações? Quem na vida não possui? Na vida atual, quem não possui tribulações? Tudo isso é chamado de tribulações. Ou vicissitudes da vida corporal. Vicissitudes, os espíritos e Allan Kardec também utilizam muito esses termos, tribulações e vicissitudes da vida corporal. Pois bem, dentre essas vicissitudes da vida corporal ou tribulações, existem as provas e as expiações. Provas e as expiações. Qual é a diferença? A prova dá a ideia, ou melhor, a expiação dá a ideia de uma pena por uma falta cometida. É quando eu ajo de uma forma contrária às leis divinas e eu vou sofrer consequências. O sofrer essas consequências é uma expiação. Ideia de pena. E prova dá a ideia de aperfeiçoamento, de burilamento, de melhoramento, de purificação. A prova tem esse caráter. A expiação tem um caráter de pena e a prova tem um caráter de aperfeiçoamento. As expiações, as tribulações são expiações ao mesmo tempo, expiações do passado e provas com relação ao futuro. Provas com relação ao futuro. Agora, muitas vezes a expiação, a própria expiação, serve de prova. A própria expiação serve de prova. Eu sou ao mesmo tempo, sendo penalizado, recebendo as consequências, quer dizer, tem a ver com o passado, as consequências de uma falta cometida, e ao mesmo tempo eu estou me aperfeiçoando, aprendendo com aquele erro cometido, com aquele sofrimento, aprendendo. Eu tenho que aproveitar, aí ele serve de prova. Agora, nem toda prova é expiação. Nem toda prova é expiação. A expiação pode servir de prova, mas nem toda prova é expiação. Então, nem todo sofrimento é uma expiação. Pode ser uma prova buscada pelo espírito, pela pessoa que quer se aperfeiçoar, quer melhorar, quer extrair ou quer diminuir aquele defeito, aquela imperfeição, aquele mau caráter. Então ele pede uma prova difícil e aí com certeza vai sofrer. Mas esse sofrimento, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. As palavras de Jesus. Agora, diz Allan Kardec que provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade. Então, enquanto nós estivermos expiando e provando, é porque ainda a gente precisa. Porque ainda precisamos. Porque o que é perfeito não precisa ser provado. Não precisa. Então, há espíritos, há pessoas, seres que já atingiram um grau altíssimo de elevação, que pedem determinadas provas
E aí pedem determinadas missões ou tarefas relevantes. Aí é missão, não é nem prova nem expiação. Missão no sentido de se melhorar mais ainda. Então é o caráter de missão. Isso falando com espíritos já bem elevados e que querem se melhorar mais ainda, querem contribuir. E aí eles recebem. É uma missão. E ainda há aqueles espíritos que já são purificados ou atingiram um grau elevadíssimo que não precisam mais de encarnação, não precisam mais reencarnar. Pelo menos naquele... Opa, quem falou? Adal, opa, Adal. Que não precisam mais de reencarnação. Espíritos puros ou quase que totalmente purificados, vamos dizer assim, porque a gente não sabe, é infinito. A escala evolutiva é infinita. Esses espíritos também encarnam, não reencarnam, encarnam para cumprir missões. O maior exemplo que nós temos, você sabe, é Jesus, o nosso governador espiritual do nosso planeta. Veio aqui. O sofrimento desses espíritos missionários não tem nada a ver com expiação, nem prova. Nós é que precisamos disso. Eles não. Então daí. Muita gente fala que de que adianta, que proveito eu vou tirar de tudo isso se eu não me lembro do passado, se eu não me lembro o que eu fiz em outras existências? Qual é o proveito que se tira disso? E muita gente descrê, acha isso uma coisa, uma fábula, uma fantasia, alguma coisa assim, porque como é que pode, se eu não me lembro do passado? E aí, eu gostaria de compartilhar aqui uma fala de Francisco Cândido Xavier. Cláudia e Cláudia. Uma fala de Francisco Cândido Xavier. Perguntaram para ele assim: Chico, por que o esquecimento na reencarnação? Olha, por que o esquecimento na reencarnação? Ele falou: meu filho, o esquecimento na reencarnação pode ser interpretado como um processo, um processo de anestesia que Deus nos concedeu através da ciência médica, através da medicina, para a erradicação de nossos defeitos e débitos de existências passadas. Olha, um processo de anestesia. Porque, veja, seria muito mais difícil você conviver com pessoas a quem você prejudicou ou pessoas que prejudicaram você. Como é que seria o clima? Então o esquecimento é uma bênção. E olha, esse esquecimento não é total. Não é total. Porque existem aí dois fatores que fazem com que eles não sejam, que esse esquecimento seja total. Existe a voz da consciência e existe as tendências instintivas. Tendências instintivas. Então, vamos estudar essas tendências, observar essas tendências instintivas, porque aí você tem ideia do que aprontou em existências passadas. Tem ideia do que você precisa erradicar de você. Que defeitos, que débitos você precisa resgatar. É ouvindo a voz da consciência
e observando essas tendências instintivas. Olha o autoconhecimento. É importante o autoconhecimento. Muito obrigado. Deus nos abençoe. E agora vamos à nossa vibração. E vou convidar você para juntos formarmos essa corrente de vibrações. De modo que eu, você e os espíritos amigos, sob a égide de Jesus, formemos essa corrente, esse cordão grosso de fluidos que irão atingir todos aqueles a quem nós estaremos vibrando. Os amigos espirituais contam conosco, comigo, com você. Vamos nessa. Então, inicialmente, eu peço para que você não pense em você agora. Então, vamos acompanhar. A gente vai pensar na gente lá no finalzinho. Vai chegar a nossa vez. Então, comecemos vibrando por todas as nações, pelos dirigentes, pelos povos, enviando vibrações de paz para todos eles. Nossas vibrações de paz, de harmonia, de saúde também, para todos aqueles que se encontram hospitalizados, todos eles. Aqueles que se encontram na rua, ainda mais agora, com esse frio, quando chega a noite, ponhamos-nos no lugar deles. A gente sai um pouquinho lá fora e vê a frieza. Imaginemos aquele que está lá dormindo na rua. Levemos essas vibrações para eles. Aqueles que se encontram encarcerados na cama, em casa. Aqueles que estão nas prisões. Aqueles nossos irmãos desencarnados já, que já passaram para o plano espiritual. Que eles recebam as nossas vibrações carinhosas de paz. Nossos amigos, nossos conhecidos, os companheiros trabalhadores do Centro Espírita Vovô Nestor, desde a pessoa mais de cargo mais lá embaixo, até a direção. Todos eles são cooperadores. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus recaiam sobre eles. Aqueles nossos parentes agora os nossos parentes, nossos familiares, o seu esposo, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta, seu irmão, sua irmã, seu avô, sua avó. Que eles recebam as bênçãos de paz e que haja sempre harmonia dentro de casa, do seu lar. E por fim, por nós, Mestre, amigo Jesus, abençoa cada um de nós. Faz com que nós absorvamos essas lições do Evangelho e procuremos praticá-las. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a Tua vontade, os Teus desígnios.
Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe você e sua família e até a próxima.